Boa noite para quem está ao vivo e bom dia, tarde, noite ou madrugada para quem está vendo depois. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, um dos autores da Sétima Chave e sou o professor do curso Escrita Épica. E boas-vindas, Kyo, boas-vindas, professor Nathaniel Lima. Tudo bem com vocês, senhoras e senhores? Como é que vocês estão? Como é que está a semana de vocês? Como é que está o domingo de vocês? Estão trabalhando, estão produzindo, estão escrevendo, estão lendo, o que vocês fizeram hoje de útil ou de, ao menos, prazeroso para vocês. Eu vou mais tarde revisar, não vou... Bom, revisar é parte da escrita, né? Mas eu vou especificamente revisar conteúdo que eu já queria ter. Nossa, eu queria ter revisado 3 contos esses dias, não revisei. Eu queria, fim de semana, revisar mais um conto, que é um conto bem longo. E eu não terminei de revisar os contos que eu queria, mas hoje eu termino eles, faltam 2. São contos menores que eu quero revisar, então vão ser mais tranquilos de produzir. Comentem aqui no chat como é que vão as leituras e as escritas de vocês, como é que tá? Estão com o livro de vocês começando a escrever o livro de vocês? Estão na metade? Estão finalizando o livro de vocês? Estão publicando o livro de vocês, por acaso? Como que vai as leituras e as escritas de vocês? Eu, particularmente, tenho um livro que está escrito já e eu não publiquei ele ainda, e eu ouço muita reclamação disso, tipo, como é que você escreve um livro e não publica ainda? E eu, meu Deus do céu, eu vou publicar, calma, né? Mas quem já leu o livro, algumas pessoas já leram, falam, tipo, nossa, vai publicar quantos livros? E eu, tipo, eu vou publicar, calma, né? Só não vai ser agora, só vai ser por enquanto, né? E estou escrevendo mais um livro, esse sim é a minha prioridade. Assim que eu terminar a minha escrita, eu vou enviar para a editora, né? E aí vamos começar a negociar. Mas, apesar de que eu tenho alguns planos para publicar esse livro que eu não sei se a editora vai concordar. Então preciso ver isso. Talvez a editora não concorde em publicar do jeito que eu quero publicar, e aí eu vou precisar pensar, né? Eu vou precisar aí pensar o que eu vou fazer com esse livro, como que eu vou trabalhar com esse livro, mas eu tenho alguns planos, só vai... É sempre bom, senhoras e senhores, tem um plano A, B, C, D, e E, e etc. de vocês, tá bom? Porque, sinceramente, a gente sempre pensa que publicar uma coisa até a gente conhecer o mercado editorial na prática. É isso que a gente vai falar hoje, né? A gente tem nossos sonhos de vou escrever, vou publicar e vou dominar o mundo, sabe? E quando você conhece o mundo real, acho que isso que é importante, sabe? Por exemplo, eu vejo muita gente falando, mas a editora tinha que investir nos autores, né? E tem que investir nos autores, tá? Mas você pode ver você pode procurar quais editores estão ou não realmente dando atenção aos seus autores e autores. Inclusive, hoje é domingo, né? Amanhã tem uma live especial. Amanhã, além de todo o conteúdo que eu tô trazendo aqui, amanhã eu vou ter uma live com a editora Pendragon. E vai ser uma série de lives em que vai ter bate-papos com os autores da casa no perfil da editora Pendragon. E vai começar comigo, eu seria o primeiro. Olha só que legal, sabe? Eu vou ter a honra de dar o pontapé inicial nessa série de lives amanhã no perfil da editora Pendragon, tá bom? Enfim, senhoras e senhores, então, mas conhecer o mercado editorial e saber o que de fato a editora pode fazer por você, cara, isso é muito louco. Eu já conheci como, por exemplo, eu teve um dia, eu tava num... Eu vou falar isso depois, eu vou falar isso daqui a pouquinho, tá? Antes eu vou ler aqui os comentários e aí eu vou contar um momento que eu tive que eu conheci mais no mercado editorial já sendo um autor publicado. Mas aqui, o Kyo Andreotti falou: leituras estão ok, mas as escritas estão paradas. Então, já que as leituras estão ok e a escrita está parada, e eu falei ontem sobre, de vez em quando, fazer alguns sacrifícios para você conseguir publicar o seu livro, uma boa é você justamente abrir mão do seu tempo de leitura, um pouquinho, não todo, mas um pouquinho, para escrever. Se você lê, por exemplo, 1 hora por dia, você pode intercalar. Um dia ler, um dia escrever. Um dia ler, um dia escrever. E aí você
diminui seu ritmo de leitura, mas dá um foco aí para sua escrita. Se você está tendo tempo para ler, você também tem tempo para escrever. A não ser que você me fale, Bernardo, eu só leio no ônibus, eu leio muito em ônibus. Aí realmente escrever em ônibus não dá, né? Eu consigo ler em ônibus, eu nunca. Já escrever assim, lembretes em ônibus, não, né? Escrever um capítulo, um conto no ônibus, aí é outros 500. Kyo, estou acumulando conhecimento primeiro. Olha, Kyo, às vezes a gente tem que fazer, tá? Fazer é tão importante quanto saber. Na verdade, só saber sem fazer não serve de nada. Tudo que a gente sabe, a gente tem que fazer, tá? Então, enfim, acho que mesmo você estando nesse momento de acumular conhecimento, um conto você pode escrever para ir praticando, né, para ir exercitando. E, na boa, escrever, a nossa escrita, ela só fica boa com a escrita. Não, você pode ler 1000 livros que você não escreve um livro bom, tá? Você tem que ler 1000 livros e escrever muito também para calejar o dedo. A prática é sempre fundamental em qualquer área da vida, né? E principalmente arte. Ok. Jedna, 260. Estou com as leituras e escritas estão indo bem. Nunca publiquei um livro, mas estou tentando me informar sobre como fazer. As leituras estão... Já as leituras estou lendo Festim dos Corvos, do George R. Martin. E a Jenny perguntou aqui, a editora lhe apoiou quando fez sua primeira publicação? O que você quer dizer com apoiou? A Pendragon, a princípio, ela é uma editora que ela trabalha com co-publicação. Isso quer dizer, como é que funcionava, né, quando eu publiquei meu primeiro livro em 2018. Eu, basicamente... Café. O autor investia o dinheiro, tá bom? E a editora retornava esse dinheiro investido de acordo com as vendas do livro. Então, eu publiquei, por exemplo, 300 livros. Se dentro desse lançamento eu vendesse todos os 300 livros, a editora me reembolsava todo o valor investido. E eu ficava 0 a 0. Tinha um livro lançado, tinha um produto no mercado, e com certeza a editora iria querer publicar mais, né, imprimir mais livros sem me cobrar, se fosse o caso. Agora, se eu vendi só 100, por exemplo, tem 200 aí que eu não vendi, e estava no contrato. E aí, nesse caso, eles me reembolsavam o dinheiro desses 100. Era assim, entendeu? Então, a editora e o autor estavam lá, né, participando junto desse processo e apostando juntos nesse livro. Depois do primeiro livro, eu me tornei autor tradicional. A editora fez todo o processo sem que precisasse, né, de dinheiro meu nenhum investido, sabe? E foi, de novo, né, um investimento que deu super certo. Isso aconteceu porque a editora viu que eu tava suando a camisa pra caramba, tá? E porque meu livro, por exemplo, meus 2 livros esgotaram na Bienal 2019, né? Foi quando a gente lançou o segundo livro. Então, foi a prova de que a editora investiu certo em mim, sabe? Que ela conseguiu vender pra caramba e eu tava lá com eles direto, sabe? E até falei isso com a editora, né? Que eu falei, a editora vai na Bienal. Aí a editora brincou comigo, né? Bernardo, se a gente fosse na Bienal, você é nosso melhor nosso melhor vendedor. Foi o que ele falou. Você é nosso melhor vendedor, Bernardo. Você tem que ir, sabe? A editora não estará presente na Bienal. Eu irei, mas a editora não vai estar lá com o stand na Bienal. Senão, se estivesse, eu possivelmente estaria lá a semana toda também. Não estaria nem fazendo live com vocês, né? Mas, enfim. Então, mas isso vem muito dessa dinâmica, tá bom? E sobre conhecer o mercado editorial... Teve um dia que eu estava em Santa Catarina, estava em Porto Alegre que eu estava, evento Odisseia de Literatura Fantástica. Teve ali um show depois com o pessoal, e eu conheci a menina, que ela tinha uma agência literária. Ela começou agenciando o namorado dela, e ao agenciar o namorado e começar a conhecer o mercado editorial, ela falou, cara,
vamos abrir uma agência. Já tô te agenciando, bora agenciar mais gente. Eu fui com essa e falei, cara, vem cá, é só agência. Por exemplo, vocês dão, por exemplo, uma oficina de escrita, pessoal, e ela falou, isso não cabe à agência. E eu ouço muito isso. Sempre que eu falo sobre ensinar escrita criativa, fazer uma oficina assim, o que eu ouço não, cara, isso não cabe à editora, isso não cabe à agência. E até o Guilherme Desvalde falou isso uma vez num vídeo, né? Ele, cara, não é o hospital que ensina o médico a ser médico. O hospital, o médico já chega no hospital sendo médico. E é verdade, né? Qualquer profissão que a gente vai ter, a grande maioria, né? Por mais que tenha algum treinamento, né? Mas os trabalhos que são mais específicos, você chega lá, né? E você tem que chegar sabendo o que você está fazendo. Né? Imagina só, se eu fosse ser músico, quero tocar guitarra, né? Eu tocava bateria quando era garoto. Quero voltar a tocar bateria. Eu não vou num estúdio de música, uma gravadora, sabe? Falar, me bota numa banda aí e me ensina a tocar. Eu tenho que aprender a tocar bateria, e daí eu vou num estúdio, e daí eu vou ter uma banda e tudo mais. Percebe? Então, mas a agência também não faz esse papel de ensinar. A agência funciona posicionando o autor no mercado. É isso que a agência faz. Entendeu? E cara, e isso foi um momento que assim, meu conhecimento expandiu naquele momento, sabe? Minha compreensão de mercado se atualizou. Eu nunca tinha... eu conheci alguns escritores que eram agenciados, mas eu não tinha, assim, não conhecia, né, nunca tinha dialogado com agência em específico. Então foi bem bacana ter aquele diálogo com aquela agente literária. E, cara, eu vejo gente, assim, que publica um livro e desiste de escrever, porque se decepciona com o mercado editorial. A pessoa fala, não imaginava que isso é tão difícil assim. E, poxa, normal, sabe? Mas você sabendo aonde você está se metendo, você tem muito, muito mais chances de sucesso. Isso é a lei da vida. Tipo, se eu sei para onde eu vou, tem menos chance de eu me perder, obviamente. Se eu sei o que eu estou fazendo, tem menos chance de dar errado. E o que acontece é que as pessoas não se informam antes de fazer e quebram a cara. E é isso que eu não quero de forma alguma que aconteça com você. Deixa eu ver aqui os comentários. O Vec Mateus. Tem espaço no Brasil para autores viverem somente de seus livros? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Se eu cobrasse R$1 para responder ela, eu estaria rico já. Né? Vem cá, Mateus. Você já ouviu falar de músico que vive de vender CD? Não, né? Músico que vive de royalties de Spotify? Não, né? Você acha que a Rowling vive de vender livro? A grana da Rowling, milionária, vem da franquia Harry Potter. Vem dos jogos, dos filmes, de tudo. Para você ter uma noção, o Tolkien vendeu os direitos do livro dele, Senhor dos Anéis, porque ele precisava do dinheiro. Veja bem, ele não queria dinheiro, ele precisava. Tolkien estava precisando de dinheiro, por isso ele vendeu a contragosto, ele nunca quis. Ele nunca quis que fizessem filmes dos livros dele, ele tinha pavor de mexerem na obra dele. Ele nunca quis isso, tá? O Tolkien, um dos maiores escritores de todos os tempos, precisava de dinheiro. E por isso ele vendeu os direitos para os filmes, tá? E nem viu depois o dinheiro, né? Porque ele faleceu antes dos filmes serem lançados. Miguel de Cervantes, talvez o maior escritor da Espanha, morreu endividado, morreu pobre, morreu miserável, né? Teve um grupo de franceses que foram na França não, desculpa, um grupo de franceses que foram na Espanha, queriam conhecer o Miguel de Cervantes, e quando descobriram que ele estava vivendo assim, sabe, num barraco assim, eles, como assim? A Espanha deveria fazer esse cara rico, né? O próprio Miguel de Cervantes, ele conta que ele foi muito decepcionado, porque teve uma viagem aí do rei na época, e o rei não levou o Miguel de Cervantes, levou outros artistas. E Miguel de Cervantes ficou
arrasado com isso, que ele tinha essa esperança, né? Porque, né, literatura não era uma arte valorizada o suficiente. Então, senhoras e senhores, viver de vender livro, cara, eu ouço falar de uns seres assim, mitológicos assim, sabe? Mas eu não sei, cara. Não sei. Eu acho que eles são meio folclóricos, sabe? Meu irmão falou uma vez, meu irmão, né, falou: mas se tirar tudo da Rowling, por exemplo, e deixar com ela só o dinheiro dos livros que ela vende no mundo inteiro, ela continua rica. É verdade. Mas os livros não venderiam tanto quanto vendem sem todo o resto. Graças a todo o resto, os livros vendem. É que nem royalty de outras plataformas aqui, de internet. Tem site, né, que eu publico vídeo e ganha ali uns royaltyzinhos, né? E assim, se for ver, quanto será que o Felipe Neto ganha de royalty de vídeo dele? Uma grana boa, né? Mas não é um décimo de tudo que ele faz mesmo. E ele não teria esse alcance todo se ele não investisse tanto o dinheiro dele do jeito que ele investe. Então, a lógica é um pouco essa. O escritor, é totalmente possível viver de escrita. Eu, Bernardo, vivo de escrita, tá? Não vivo de vender livro. Aí vamos fazer aqui um cálculo, tá, senhoras e senhores? Não sei se vocês sabem, mas o autor lucra geralmente, tá? 10% do valor de capa. 10%. Meus livros custam menos de R$40. Então eu ganho menos de R$4 por livro vendido pela editora. E aí, vamos fazer aqui um cálculo. Se o autor, se o livro custa R$50 por livro vendido, ele ganha R$5. Ele tem que vender 2.000 livros para ganhar. Quanto aí? Não, você ganha R$5 por livro? Ele tem que ganhar aí, vamos lá, se ele vender. Vamos botar aqui. Se ele vender 100, ele ganha 500, né? 200 ele ganha R$1.000. Se um autor vender R$200 por mês, ele ganha R$1.000. Fazendo aqui uma tascazinha. Entendeu? Agora, que autor que vende R$200 todo mês sempre? Essa aqui também é, né, a parada. Então, como então que eu, Bernardo, vivo de escrita? Como que eu consigo viver de escrita, sendo que não é o livro que dá realmente uma grana substancial aqui, né? Eu já trabalhei como roteirista de YouTube, tá? Tem gente que escreve copyright. Copyright é uma área que dá dinheiro pra caramba, né? Tem muito escritor que é jornalista, na verdade. Tem muito escritor que vai ser revisor ortográfico. Já fiz também revisão. Foi 2 livros só que eu fiz revisão até hoje. Tem escritor que é diagramador. Tem escritor que é ilustrador capista dos outros, né? Tem escritor que dá oficina. Eu tenho curso de escrita épica também, que eu falo como escrever um livro que vai fazer sucesso no mercado editorial, que vai eternizar o seu nome no mercado editorial. E também falo lá, tem um módulo extra só sobre assuntos que são relevantes, não são exatamente a escrita, né, criativa, mas são assuntos que são pertinentes, como publicação, como é que é o processo de publicar o livro. Eu falo isso em detalhes num dos módulos do curso, por exemplo. Então, isso é viver de escrita. Você está monetizando a sua escrita. Escrevendo para um site, de repente, escrevendo roteiro. Cara, o que eu me fiz assim, que me dava um dinheiro bacana, era roteiro de YouTube. Trabalhei com o canal E-Nerd, trabalhei com o canal Acredite ou Não, entre outros. Então, assim, era... Mas eu parei de trabalhar com esse conteúdo porque eu vi que, assim, a verdade do YouTube, né, é que, cara, um vídeo que a gente publica hoje, ele é esquecido em uma semana. E eu, sabe, fazer um conteúdo pra ficar falando de Marvel e Star Wars, sabe? E pra fazer um conteúdo que mês que vem já é irrelevante. E eu escrevia muito, eu escrevia papo de 40 textos por mês, sabe? Era muito conteúdo que
Não tinha uma continuidade, não tinha um legado, sabe? E isso tava me frustrando. Eu falei, não, eu quero que o que eu escreva seja lido ano que vem. Eu quero que o que eu escreva tenha relevância daqui a um ano, daqui a 10 anos. Por isso que eu hoje me dedico ao mercado editorial. Porque o que a gente publica hoje continua relevante quanto tempo a gente. Enquanto nós nos mantivermos relevantes, né? Enquanto nós estivermos na batalha, enquanto nós estivermos aqui nos esforçando, desempenhando e tudo mais, aí nossa escrita vai ter aí alguma relevância, entendeu? Então por isso que eu me dedico hoje ao mercado editorial. Mas se eu fosse pensar em dinheiro assim puro, cara, hoje em dia eu apostaria em copyright. Copyright dá dinheiro bom. Quer escrever e quer ganhar dinheiro, copyright. Quer escrever e se divertir, roteiro de YouTube. Dá dinheiro bacana e é bem divertido. E eu adorava os assuntos que eu escrevia, né? Mas aí também eu particularmente prefiro a literatura, prefiro o mercado editorial, prefiro estar aqui com vocês. Prefiro estar aqui com vocês, batendo esse papo, ó, cara, domingo, cara. Minha filha tá lá vendo televisão, sabe? Eu faço questão de estar aqui. Isso aqui é um esforço imenso que eu faço, tá? Mas é porque eu realmente acredito em vocês, acredito no mercado editorial, acredito nesse nosso diálogo, entendeu? E é nisso aqui que eu, hoje em dia, me dedico exclusivamente, ao mercado editorial. Mas é importante a gente abrir essa cabeça e ver tudo que a gente pode oferecer ao mercado editorial e aprender a monetizar a nossa perícia, né? Monetizar a nossa habilidade de escrita da forma que a gente preferir. Cada um escolhe o seu também. Mas pesquise as áreas diferentes da escrita para você ver com qual você se identifica. Isabelle Travassos falou: cheguei, boas pessoas. Boas, Isabelle. Autor R.S. Xavier. A primeira tiragem em Harry Potter foi de 500 livros só. Não dá para achar que é exceção à regra. E ela foi recusada por uma penca de editores. A Rowling foi recusada por uma penca de editores. Tem a foto da Rowling na praia, né? Aí botaram assim: a Rowling chorando nas lágrimas das editoras que recusaram o Harry Potter. Essa foto é muito boa. Esse meme é excelente, esse meme. Então, se a Rowling teve dificuldade... Gente, o Stephen King... eu quero um dia, né? Quem eu quero ser quando crescer? Eu gostaria de ser Stephen King, não tirando a parte do terror, que eu sou mais da fantasia medieval do que do terror, né? Mas tirando o terror e tirando o vício em drogas, eu queria ser estilo Stephen King, né? Stephen King vivia num trailer antes de publicar Carrie a Estranha, década de 70, tá? Então, ele conta, né, que quando o filho dele ficava doente, a mulher dele falava: rápido, amor, cria um monstro. Que aí ele criava um monstro, escrevia um conto, vendia para uma revista. Ele publicava contos em revistas adultas, revistas às vezes de mulher pelada, falando aqui no português, claro. E aí ganhava ali uma graninha, sabe? E aí com essa graninha, às vezes era graninha assim, de comprar o remédio do filho que ficou doente de forma inesperada, né? Então essa foi a origem do Stephen King. Senhoras e senhores, dúvidas, dicas, críticas, sugestões, mandem aqui. Eu sei que mercado editorial gera muita dúvida. Eu vou falar aqui noções gerais que vocês têm que saber sobre mercado editorial, sobre publicar um livro, tá bom? Mas quem fizer uma pergunta específica, eu falo da sua dúvida específica, da sua especificidade, tá bom? Autor R.S. Xavier. Stephen King jogou Carrie no lixo, porque achou que não valia a pena. Foi a esposa dele que mandou o livro, se não me engano, e ele foi aceito na editora. Não foi bem assim, quase o que você falou. Ele começou a escrever, e aí ele falou: vou escrever, amor, beijo. E foi pro quarto. Quando a mulher viu, ele tava vendo TV. E ela falou: você não tava escrevendo? Aí ele: não tava ficando bom não. Joguei fora. Ela foi na lixeira, pegou o papel, abriu, leu, chegou pra ele e falou: isso tá ficando bom, continua. E isso era a primeira página da Carrie Estranha, entendeu? Então ele não pegou o texto todo, jogou no lixo. Ele começou a escrever, não botou fé no que estava escrevendo. O Stephen King fala que ele não gostava da Carrie, foi difícil escrever a Carrie, porque ele não gostava da personagem da Carrie, que ela era tão vítima, sabe? Ela era tão passiva e ela sofria tanto, sabe? Que ele mesmo teve dificuldade de escrever ela. Ele não gostava dela.
E aí que ele, enfim, que ele começou a escrever, jogou no lixo, a esposa viu, pegou, devolveu pra ele e falou: continua, tá ficando bom. E aí ele continuou escrevendo, terminou de escrever e foi um sucesso imediato, né? Enfim, essa foi basicamente, isso foi a virada do destino do Stephen King. Drayton F. Com o boom das séries e filmes fantásticos, na sua análise, a literatura fantástica é o que mais vende? Eu não sei se é o que mais vende ainda. Era há um tempo atrás, tá? Não sei se ainda é. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, para mim não importa o que vende mais e o que vende menos, tá? Hot não estava em alta até 50 Tons de Cinza, por exemplo. Então, às vezes, nós temos um livro que não está em alta, o gênero não está em alta e, bum, não decola. E geralmente é assim, né? É um livro que não está em alta que decola do nada. Geralmente é assim, na verdade. É meio imprevisível isso, sabe? E não importa. O que importa, no fim das contas, sabe o que vende mais? A sua paixão pelo seu livro. Você amando seu livro e você se esforçando para vender ele, aí você vai vender seu livro. Agora, enfim, é isso. Escreve o que você tiver mais tesão em escrever. Que aí você vai conseguir pegar isso e vender depois, tá? É isso que vai fazer realmente diferença para a sua escrita, para o seu livro. Alan Polanski. Sobre publicar, é problemático ter projetos em editoras diferentes? Não. Me parece meio excesso de burocracia desnecessária. Eu, Bernardo, só iria não publicar na Pendragon se tivesse aí, sabe, uma proposta muito boa de outra editora. Mas, tipo assim, tinha que ser uma editora foda, sabe? Eu já ouvi um professor que me falou. Foi um curso que eu fiz sobre escrita de narrativa longa, romance, né? Ele falou: olha, eu escrevo uma editora média, tá? E eu fui para uma grande, achando que isso iria ser bom para minha carreira. Foi uma bosta. Voltei para média. Ele falou: na média, na editora menor, né? Eu conheço todo mundo. Conheço o editor, conheço o revisor, já é meu colega já, sabe? Já tem esse diálogo muito, muito próximo, né? Lá eu sou um número, né? Na editora grande eu era um número para eles, sabe? Eu não conhecia ninguém, não tive contato com ninguém e o livro não vendeu melhor do que o anterior. Então, para ficar com o mesmo dinheiro que eu fico no final, mas ter uma experiência mais próxima, né? E ter uma experiência mais humana, prefiro ficar na editora médio. Então, eu acho que é isso que eu percebo. Por que eu, Bernardo, sabe? Eu conheço outras editoras, já tive, assim, uns flertes com as outras editoras, sabe? Mas o que eu vejo é isso. Pra eu trocar a Pendragon, porque a proposta que vai ser feita vai ser muito boa. Só se for uma proposta muito boa. Agora, para eu trocar para 6 por meia dúzia, e a Pendragon eu vejo dá um suporte bom para quem é da casa, sabe? Isso aí eu realmente acho que é vital, sabe? Falar aqui para vocês, senhoras e senhores, enquanto vocês não fazem mais perguntas, o que a editora vai fazer por você ou o que a editora não vai fazer por você, tá bom? Vamos lá. Cada editora vai fazer uma proposta para você diferente. E você tem que ver a proposta antes de aceitar. Eu avaliei, mas eu recebi, senhoras e senhores, sim, de mais 5 editoras. E entre essas 5 editoras, eu escolhi a Pendragon, tá? E o que eu via, o que me fizeram, o que me fez, né? O que me fez recusar as outras e aceitar a Pendragon? Eu vi que tinha editora que estava muito assim no começo ainda de carreira, e assim, vende no Mercado Livre, vende no site interno, vende em algumas feiras pequenas, não vão para Bienal, sabe? E eu olhei isso, cara, não, eu quero uma editora que venda o livro em várias lojas, tá? Para ter acesso, para ter visibilidade, e eu quero editora que esteja em eventos, porque eu quero ir nesses eventos. Tem editora que eu adoro, por exemplo, mas que fica só no Sul, lá em Paraná, né? Lá em Porto Alegre, lá naquele canto de lá. E, cara, Rio Grande do Sul, etc. Cara, como é que eu aqui no Rio de Janeiro vou ficar viajando pra lá, pra evento lá,
sabe? E aí, quando tiver evento aqui, como é que eu vou fazer? Vou sozinho no evento aqui? Fica complicado pra mim, sabe? Então, por essas e outras que eu valorizei isso. Eu dei essa prioridade, tá? Vi se editoras faziam parcerias com blogueiros. Outra coisa que eu sempre valorizei demais, sempre apostei demais. Tem que ter um bom diálogo com influenciadores em todas as plataformas. E tem editora que não enxerga isso, que não procura isso, que não tem editora que é o seguinte, senhores, você paga para imprimir seu livro, vão ser quanto? Qual vai ser a tiragem? 100, 200, 300? Tem editora que te entrega na sua casa e acabou. E te vira com isso daí, sabe? Não era isso que eu queria, por exemplo, tá? Então, vi editora que não enxergava a importância de fazer, sabe, esse networking, essa importância de estar em contato com blogs, com influenciadores, etc. Isso para mim também foi, né? Então, a editora, por exemplo, a Pendragon, por exemplo, o que eles fazem? Na tiragem, tem uma parcela que é da editora, tem uma parcela que é minha. A da editora, eles vendem em eventos deles, eles vendem no site deles e me dão um royalty em cima disso, né? A minha parte vem para minha casa, está aqui, essas caixas aqui são meus livros, tudo bagunçado. Eu vendo e o dinheiro é tudo meu, mas eu que me viro. Se eu vender pela internet, eu que vou no Correios fazer o envio. E o frete e tal por minha conta, tá bom? A Pendragon faz desse jeito. Tem editora que faz só a parte de, tá contigo aí, toma. Né? Tem editora que, enfim, vai de cada uma. Então, isso varia. Cada caso é um caso, tá? Divulgação dos escritores, né? O que a Pendragon faz? A Pendragon, parte dos livros que são da Pendragon, que eu não falei que tem uns livros que são da Pendragon? Então tem. Uma parcela desses livros eles distribuem para blogueiros e influenciadores. E quando esses blogueiros e influenciadores fazem as críticas, né? Postam conteúdo, eles republicam para eles. Sacou? Então isso também é bem bacana. Isso é bem importante. Na minha experiência, quando um blogueiro fala do meu livro, eu acho que rende mais quando eu republico do que por ele em si. Eu ganho mais mostrando para o meu público o meu livro, mostrando para o meu público a crítica que o meu livro recebeu, do que as pessoas, né, que estão ali acompanhando aquele influenciador, aquela influenciadora, de virem até mim e comprarem meu livro. As duas coisas acontecem, mas o que tem mais resultado é o meu esforço de estar repostando, de estar lá também dando vida, né, mantendo vivo esse conteúdo. Sacou? Então, senhoras e senhores, mas a editora, então, tipo, e se a editora pegar fazer um post patrocinado, dá dinheiro aí pro Instagram, dá dinheiro aí para outra plataforma, né? E com isso mostrar o livro para mais gente. E aí isso faz o livro vender. Bom, se fosse fácil, eu faria. Se fosse tranquilo, botei dinheiro, meu livro foi exibido para 1.000 pessoas, de 6.000 pessoas, uma parcela comprou. E se eu conseguisse fazer isso de maneira que simplesmente pagasse o investimento da publicidade, vamos supor que se eu botasse R$1.000 e eu vendesse o suficiente para esses R$1.000 voltarem e eu ficasse no 0 a 0, eu faria isso. Por que eu não faço? Porque marketing literário não é fácil e é caro. O livro, se for ver, como eu falei, eu só fico com 10% do valor do livro que a editora vende. Aí, se é para eu lucrar R$5 por livro, botando assim, quer dizer que no meu anúncio eu tenho que ter um retorno muito foda. Se eu botar, por exemplo, R$1.000 no anúncio, quantos livros eu tenho que vender para valer a pena esse investimento? Percebeu? Então, isso tudo, senhores, é complicado, é desafiador, não é fácil. E o que vai fazer muita diferença é você fazer
o seu diferencial, tá bom? Você fazer a sua divulgação, você ter o seu network, você conhecer escritores e blogueiros, pessoal, tá? E você ter esse esforço. É isso que vai fazer isso. Mas a editora investe nos grandes. Investe o quê nos grandes? Pô, Eduardo Spor tem aí o Telegram dele, por exemplo, sabe? Os grandes escritores, pô, Afonso Solano tá aí direto com o Omelete, mas aí é trampo dele. O Omelete não tá divulgando o Afonso Solano. O Omelete não tá divulgando o Espartinho de Carvão. Uma coisa não se mistura com a outra. Então, os grandes escritores têm seus podcasts, têm seus canais, têm tudo, sacou? Mas é deles, eles que fazem. Então, até os grandes são eles que têm público. Não é a editora que dá público. Eu vou escrever, vou publicar numa editora grande, porque aí a editora grande tem público. Eu não conheço ninguém que fala, não, eu compro tudo da Roku. Não. A pessoa compra o que ela quer comprar. Se aparecer ali alguém desconhecido na Roku, a pessoa vai, compra depois. Não adianta. Você ser um anônimo numa editora grande é uma coisa terrível. Por quê? Seu livro encalha. E com o livro encalhado, a editora não quer mais saber de você. E aí? Então, no caso, né? Os editores são quem tem que tem esse poder, né? Os escritores são que vão ter esse público, que vão trazer a audiência deles para a editora. É isso que de fato acontece. Essa é a importância da gente estar fazendo o nosso trabalho. Deixa eu ler aqui nos comentários. Edu Cazorla. Boa noite a todos. Stamato, estou enganado ou amanhã terá uma novidade em relação ao curso da época? Acredito que estudei algo relacionado nas lives. Sim, total, tá? Tem link na minha bio. Eu vou abrir turma. Já tô com tudo pronto já. E o curso oferece já um pacote básico de conteúdo, que é para você aprender tudo que você tem que aprender para escrever um livro que vai, com certeza, contar a história do seu jeito e vai conseguir se conectar com o seu público. E vai, com isso, eternizar o seu nome no mercado editorial. Para você alcançar isso, tem conteúdo, tem horas e horas e horas de conteúdo, de vídeo que você assiste quantas vezes quiser, a hora que quiser, tá? Tem também uma crítica por escrito, um feedback por escrito, uma leitura crítica, que eu vou ler seu texto, 5.000 palavras, e vou te dar um feedback, tá? E tem também 1 hora de consultoria comigo. E eu vou amanhã abrir uma turma nova. E quem se inscrever nessa turma nova vai ganhar ainda mais conteúdo. E eu vou falar mais disso amanhã. Jaque Machado, escritora, falou: Edu, creio que sim, lá no grupo do Clã dos Escritores, acho que está o link na bio dele. Exato, tem o Clã dos Escritores do WhatsApp, tem link na minha bio, né? Conteúdo é o que não falta, senhoras e senhores. E, senhoras e senhores, mercado editorial. E Bernardo, primeira publicação, como é que é? Eu tenho que pagar para publicar meu primeiro livro? Cara, os escritores grandes começaram pagando. Os grandes, os famosos, os eternizados, tá? Não é? Então não fica achando você que não, antigamente era o escritor que escrevia e a editora que fazia tudo. Nunca foi assim. Né? Desde que o mundo é mundo, no Brasil pelo menos, né? Desde que o Brasil é Brasil, é muito comum o escritor fazer esse investimento inicial no primeiro livro dele. O que você tem que pensar é como que o seu primeiro livro vai te alavancar para você conseguir aí, eu sempre quis ser escritor tradicional. Hoje eu sou. Como que a gente pode fazer a primeira publicação, mostrar ela para o mundo? Olha, eu sei escrever livro, é bom, é elogiado, vende. Quem me publicar sai no lucro. Essa que é a parada, sacou? Esse que é o foco. Esse tem que ser o seu objetivo. E é isso que você tem que fazer. Entendeu? Então, senhoras e senhores, mas Bernardo, tem gente que publica sem pagar? Tem. Quem é padre, quem é pastor, quem é youtuber,
né? Quem tem aí milhões de seguidores, aí... Mas por quê? Porque ele já tem público, audiência. Um ponto que é importante você ter em mente é quem é a sua audiência. Uma pergunta que eu ouço muito, Bernardo, eu começo a gerar público, gerar audiência, antes ou depois de publicar o livro? Eu acho que é possível você gerar algumas pessoas antes, tá? A tática que eu acho que é mais vantajosa é você já ter algum conteúdo de graça na internet, alguns contos seus, para oferecer para pessoas e falar: oi, esse aqui é meu texto, estou lançando um livro, você quer? E aí a pessoa vai ter ali já vai saber aonde já está botando o dinheiro dela. Um caso bem bacana é a Lúcia Lemos, do Aika, editora Pendragon, hoje em dia. Mas a Lúcia Lemos começou como independente, tá? E ela publicou no Wattpad. E ela tinha uma galera do Wattpad, e quando ela publicou o livro dela, já tinha essa galera já, que acompanhava ela e que comprou o livro dela. E são os fãs dela, sim, seguidores dela, desde sempre. Então, e olha... Ah, mas o livro tem que ser inédito, depende do diálogo com a editora, tá? Tem um monte de editora que tá, por exemplo, aqui no Brasil, Game of Thrones já mudou de editora, não é mais a Leia que publica o Game of Thrones. Então, por que uma editora publicou o Game of Thrones não sendo um livro inédito? A pergunta, no final das contas, gente, a gente vive num país capitalista, senhores. A pergunta é por que vende. A resposta, na verdade, é por que vende. E aí, se você quer para a editora oferecer um livro que já existe, tem que ver aí qual que vai ser, né, o diálogo, qual vai ser a oferta. No caso do Aika, da Lúcia Lemos, ela já tinha audiência e o livro dela vendia e continuou vendendo. Então ela foi, né, nessa vibe, tá? No meu caso, particularmente, a editora sabe que eu faço o livro vender. E eu me empenho para isso. Então a editora vê isso, a editora sabe. E eu, Bernardo, não sou bobão, né? Eu não publiquei livro em pandemia. Por quê? Porque eu sei que eu vendo bem em evento. Eu me conheço já. E aí eu só lanço o livro em evento. Porque no evento eu me garanto de vender bem pra caramba, tá? Se não for em evento, eu sinceramente não me garanto de ter, assim, um lançamento bom. Acho que o lançamento é importante. Eu chegar assim, ok, livro novo, vendeu muito no começo. Pra eu lançar um livro e ficar encalhado, isso aí é queimar cartucho, sabe? É você dar uma largada ruim numa corrida. Isso aí é mercado, gente. Desde que o mundo é mundo também. É assim, é muito raro um livro, um produto, tá? Qualquer produto, música, filme, jogo. Se você vê cinema, sabe? A bilheteria do primeiro fim de semana é relevante, sabe? Basicamente vende muito no começo, depois vai diminuindo da venda, normal, sabe? Mas se vende pouco, essa curva acaba também sendo não tão boa, né? Existem exceções à regra? Existem. Castlevania, Symphony of the Night, um dos meus jogos favoritos, um dos melhores jogos de todos os tempos. Vendeu pouco no começo, mas teve uma venda constante boa e se tornou aí um dos melhores jogos de todos os tempos, com certeza um dos melhores do PlayStation 2. PlayStation 1, quer dizer, do 1. Então, é só a regra, mas aí a gente não arrisca, né? A gente não fica arriscando para não quebrar a cara, né? Basicamente. Então, senhoras e senhores, e outra coisa também, cara, vocês vão se conhecer como escritores ao longo do tempo também. Vocês vão ver o que funciona para vocês, o que não funciona para vocês. Eu, Bernardo, continuo aprendendo, continuo evoluindo, continuo crescendo, tá? Continuo nesse processo. Agora, isso é de cada um, tá bom? Isso aí vocês vão ver coisas que eu tô falando e que vão servir para vocês, vão usar para sempre. Tem coisas que vão falar, pô, aquilo ali pro Bernardo funcionou, para mim não funcionou. Eu, Bernardo, por exemplo, sempre usei muito aqui, Instagram. Aqui sempre foi uma plataforma que eu sempre me identifiquei. Agora eu já estou usando outras plataformas além do Instagram. Tá? No link da minha bio, que lá você tem um monte de conteúdo bem bacana, que com certeza vai ter assim, algo que vai ser útil para você no meu link, tá? Mas eu tô vendo isso, tem alguns conteúdos que eu agora tô repensando, tô vendo assim que eu tô me entendendo melhor, sabe? Tô até pensando em fazer mais lives em outra plataforma e menos live aqui no Instagram. Tô pensando ainda, vou ver, vou pensar, vou medir isso, tá? Mas vamos vendo, sempre em decidir isso. Enfim, senhoras e senhores, vou ler aqui mais alguns comentários, vou responder perguntas e vou me despedir de vocês quando terminar de responder as próximas perguntas. Então, quem quer fazer alguma pergunta, crítica, sugestão, elogios, etc., agora é o momento.
Vamos lá. C.S. Metzdorf. Entrei agora na live, então você indicaria Wattpad e Amazon? E como usar o Wattpad e Amazon em favor de publicar em editora futuramente? Isso é subjetivo e não tem uma fórmula de bolo para isso. Se o que você quer é uma editora... Vamos lá. Se o que você quer é lançar um livro de maneira independente e ter público que compre, o Wattpad é um bom caminho. Você vai publicando o livro, acho que sim, publica assim, um capítulo por semana ao longo de um tempo, divulga bastante, interage, engaja, e aí você fala, ó, galera, esse livro aqui, vou publicar ele agora físico, quem quer? E aí você faz esse diálogo. Agora, uma editora querer investir nesse livro como autor tradicional, só se você tiver milhões de leituras. Aí, nesse caso, a Amazon, de repente, funciona bem. Você chega para uma editora com a intenção de ser um autor um autor tradicional, e você falar, olha, eu tenho esse livro aqui, ele é exclusivo da Amazon, mas ele tá, olha, top 10 Brasil, cara. Aí vai ter editora querendo publicar isso, até mesmo de forma tradicional, tá bom? Então, a gente vai de cada relação. Eu, Bernardo, publico contos pro pessoal do clã dos Mochileiros do Multiverso e pro clã dos escritores. Eu envio contos meus lá no grupo do WhatsApp, eu mando no listing do e-mail, tá? Eu mando assim, eu mando contos lá e é fechado, sabe? Tem pouca gente lendo, mas é assim que eu quero mandar o texto para quem está realmente interessado. Eu não quero jogar na internet e aí não saber quem vai ler, quem não vai ler, se leu mesmo, enfim. Para mim, eu gosto de enviar conteúdo sabendo que a pessoa está, de fato, interessada. É meu modo de pensar. E, como eu falei, A Era do Abismo era um livro inédito, quando eu publiquei pela Pendragon, tá? A Pendragon lançou a versão digital do livro na Amazon, em parceria com a Pendragon. A Pendragon não tinha obrigação de fazer isso, mas ela fez. E, como segundo livro, a gente fez um outro esquema, tá? Que eu publiquei um livro de contos tradicional e a editora lançou esses contos também em avulsos, não foi um livro só, foi o conto em avulsos. E, a propósito, os e-books estão em desconto. A Pendragon, mês de julho, está com desconto de e-book. Então, quem quer aumentar a coleção digital, é uma ótima oportunidade. Drailton F. Drailton. Na sua opinião, o financiamento coletivo é uma tática que só para o primeiro livro ou pode ser usado frequentemente para criar público? Pode usar frequentemente. Acho que tem um autor que eu conheço aí que está desde sempre. Tem editoras que já funcionam já na base de crowdfunding, tá? Tem editoras que só publicam em crowdfunding, editoras boas, autores bons, então é bom isso também. Mas, de novo, eu não acho que o crowdfunding vai gerar muito público, entendeu? Você gera o público em rede social, e esse público da rede social vai para o crowdfunding. E aí você mantém essa relação com o público, entendeu? Mas agora, quem lança, conheço muito caso, gente assim, do absoluto nada, oi, estou lançando um produto que é muito legal, tem muito potencial, não bate meta. Por quê? Porque ninguém fala desse produto antes, não tem audiência. E aí a pessoa abre o crowdfunding, falta uma semana para concluir a meta, fez 5% só da meta, não bota dinheiro naquilo, sabe? Crowdfunding é importante ter, de novo, um boom no começo. Tem que fazer 100% do crowdfunding em uma semana, no máximo. Um dia, se possível. Percebe? Pra quê? Pra quem vê aquilo ali, fala, opa, já financiou. Já é uma realidade. Eu posso dar meu dinheiro aqui, eu vou ganhar o que eu quero ganhar. E tendo meta estendida, melhor ainda. Crowdfunding é um pouquinho nessa dinâmica, tá? Então, é bacana, é válido, acho irado. Mas, ó, aí de novo... Senhoras e senhores, o que funciona para vocês? De repente, para o Drailton, o que vai funcionar vai ser crowdfunding. De repente, para o Metzdorf, o que vai funcionar vai ser a Amazon. Para mim, é lançamento físico em evento. É o que funciona para mim, tá? E para você?
né? Então, vê o que faz sentido para você, vê aquilo que você entende, vê aquilo que te empolga. Eu penso em fazer alguma coisa de crowdfunding, mas futuramente, não com arabismo, com outra, nem com literatura assim como a gente sabe? Mas enfim, eu penso fazer, mas é mais para frente no ramo da escrita criativa que eu penso fazer, tá? Não no ramo da literatura. Mas enfim, o futuro dirá mais sobre isso. E aí você tem que ver o que faz sentido para você e tem que ficar bom nisso. Lembre-se disso. Eu tô ficando sem bateria. Eu tô falando com vocês, teve um tempão já, tô com 13%. Edu Cazorla. Comprei o Relíquia hoje, por indicação dos stories e estou curtindo. Relíquia qual? Aproveita e pega também a Era do Abismo, que também te conta lá na História Pendragon. Senhoras e senhores, amanhã falaremos mais sobre escrita épica, o começo da sua jornada, começo da sua missão para escrever o seu livro épico, escrever e publicar. Já falei um pouquinho aqui do curso, é realmente o melhor caminho para quem quer escrever um livro inesquecível, um livro que vai eternizar o seu nome no mercado editorial. Bernardo, não sei se é minha praia, esse lance de curso de escrita. O curso tem 7 dias para reembolso, tá bom? 7 dias para você pedir reembolso integral. Comprou? Não é isso que você quer? Dinheiro de volta, na hora. 7 dias. Comprou, você pode comprar. Pode assistir todo o curso e no final decidir, cara, não é para isso, não é o que eu queria. E tudo bem, e sem ressentimento. Eu não quero seu dinheiro se o meu conteúdo não está te ajudando. Então, você pode muito bem entrar no curso, saber se vale a pena ou não, e aí, beleza, vale a pena, né? Tamo junto, né? Fico feliz, tô aqui para isso. Não vale a pena? Seu dinheiro de volta na hora, com prazo de 7 dias. Beleza, senhoras e senhores? Então, amanhã vamos falar mais disso. O Edu Casal falou aqui, tem os 2 eras. Sensacional. Fico honrado. Aproveita, Edu. Vai na Amazon, vai no Scooby, dá lá 5 estrelas, dá lá seu comentário, tá? Que isso também ajuda muita gente, fortalece muito. Ter esse feedback também nas redes sociais faz toda a diferença para os escritores. Então, vai lá e dá 5 estrelas que vai ser épico. E, senhoras e senhores, também temos o grupo de WhatsApp. Eu já li um trecho de um livro de um escritor lá do clã. Vou ler mais um trecho de algum livro de alguém essa semana. Não sei que dia, não sei que hora. Sei que eu vou chegar e vou falar oi, né? E vai rolar. Então, se você quer, de repente, já ter um feedback bem breve, bem dinâmico do seu texto lá no clã, já rola. A gente tem toda semana também os mini desafios de escrita também, que eu tô também aproveitando para divulgar também, galera, aqui no perfil também, sacou? Então, assim, é sempre muito conteúdo, é sempre muita interação, é sempre focado para você tá sempre melhorando sua escrita, que todo artista busca sempre melhorar, tá? E para você também tá aí eternizando o seu nome no mercado editorial. Senhoras e senhores, bom domingo para vocês. Até amanhã e até lá a gente se vai pelo multiverso.